Manuel Rezende de Matos Cabral, mais conhecido como Nelinho, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 26 de julho de 1950. Seu chute potente com efeito o tornou o melhor lateral direito do mundo na sua época e um dos melhores cobradores de falta da história do futebol brasileiro. Era morador do bairro do Meia, zona norte do Rio de Janeiro, onde passou a infância. Ele começou a dar os primeiros toques na bola no dente de leite do Olaria aos 10 anos, em 1960. Aos 15 anos de idade, foi indicado por um olheiro para as categorias de base do Fluminense. Então, em 1965, fez um teste no Fluminense e foi aprovado. Só que nas Laranjeiras ele não recebia nada. Foi então que um amigo de Nelinho, que havia jogado com ele no Olaria e estava no América, apareceu com uma excelente proposta. Com apenas 15 anos, ele assinou seu primeiro contrato como profissional e ficou no América até 1970, quando completou 20 anos. O técnico do América era Otto Glória, que tinha sido treinador da seleção portuguesa e o indicou para o Barreirense de Portugal. Ele ficou lá uns 2 meses, entre 1970 e 1971, quando resolveu voltar devido a uma contusão. Nelinho chegou até a pensar em encerrar a carreira, já que seu passe ficou preso no Barreirense e ele não iria poder jogar em outro clube. Foi aí que Deus deu uma mãozinha e ajudou o craque a não parar de fazer o que mais gostava. O clube português travava uma disputa da Justiça Desportiva local contra outra agremiação lusitana que alegava uma suposta escalação irregular de Nelinho. O Barreirense precisava que o pai de Nelinho assinasse um documento a fim de comprovar que o atleta era luso-brasileiro. Isso evitaria que o clube caísse para a segunda divisão do futebol português. Nelinho, então, falou para o seu pai: só assina se o Barreirense liberar o meu passe. Sem outra saída, o clube português e Nelinho chegaram a um acordo. Depois, Nelinho recebeu uma proposta do Ademir Menezes, o Queixada, para ir jogar no Anzoátegui, da Venezuela. Ele foi e jogou 6 meses lá em 1971, mas não se adaptou e resolveu voltar para o Brasil. Nelinho estava jogando uma pelada na várzea quando o Jonas, goleiro do Bom Sucesso, perguntou: e aí, Nelinho, o que você está fazendo? Ele então respondeu: nada, cara, agora é só pelada, não quero mais mexer com futebol. Jonas, incrédulo, insistiu dizendo que ele não podia parar, aproveitou e o convidou para treinar no Bom Sucesso. Nelinho aceitou o convite e disputou o restante do Campeonato Carioca pelo Bom Sucesso. Chegou o meio do ano e começou o Brasileirão. Nelinho então foi emprestado para o Remo. Ao chegar no clube paraense, ele era utilizado como um reserva de luxo e jogava de vez em quando. Quando faltavam 3 rodadas para o término do campeonato, o Aranha, que era o titular da lateral direita, se machucou numa partida contra o Atlético Mineiro. Sem opções para a posição, no intervalo do jogo, o técnico perguntou quem poderia ocupar o lugar de Aranha. Alguns jogadores que tinham jogado com Nelinho no Bom Sucesso falaram que ele já tinha jogado muitas vezes de lateral direito. Foi quando o treinador falou: não tem outro, vai você mesmo. Nelinho entrou e jogou muito. Fez um gol numa batida de longe que o juiz erroneamente anulou. O Dadá Maravilha, que jogava no Galo, chegou perto do árbitro e disse: você é louco, como que anula um gol desse? No fim do jogo, o Dario foi até Nelinho e perguntou se ele queria ir jogar no Atlético do técnico Tele Santana. Veio então o último jogo da fase de classificação para o Remo contra o Cruzeiro. A partida terminou empatada por 2-2 e Nelinho arrebentou neste jogo. No fim da partida, as rádios começaram a soltar uma notícia que o diretor de futebol do Cruzeiro, Carmine Furletti, iria levar o jovem lateral para BH. Furletti foi rápido e orientou que Nelinho fosse de imediato ao Cruzeiro, não para fazer testes, mas já para assinar contrato. Nelinho se apresentou na Toca da Raposa, juntamente com os demais atletas que voltavam das férias no dia 9 de janeiro de 1973. Já nos primeiros treinos, Tele o colocou de titular no lugar de Pedro Paulo. Veio o Campeonato Mineiro e ele de titular começou a fazer gols e não saiu mais. Assumiu a titularidade de Pedro Paulo e iniciou sua trajetória de títulos e 105 gols com a camisa do Cruzeiro.
Depois de dois vice-campeonatos brasileiros, em 1974 e 1975, Nelinho chegou ao auge no Cruzeiro com a conquista da Copa Libertadores de 1976. Na primeira partida da decisão, marcou um gol de falta na vitória por 4-1 sobre o River Plate no Mineirão. Na finalíssima, em Santiago, fez um de pênalti no triunfo por 3-2. Na campanha, foram 5 gols. O lateral direito ainda foi campeão mineiro de 73, 74, 75 e 1977 pelo Cruzeiro. Nelinho fez parte de uma das maiores formações do Cruzeiro em todos os tempos. Nos anos 70, o time azul, além do lateral direito, contava com Raul, Dirceu Lopes, Palhinha, Eduardo, Joãozinho, Roberto Batata, Jairzinho e companhia. Nelinho teve 2 passagens pelo Cruzeiro. A primeira de 1973 a 1980 e a segunda entre 1981 e 1982. A saída em definitivo ocorreu por ele discordar dos métodos do técnico Will Strick. Segundo o próprio Nelinho, o Will Strick era um cara muito complicado, tinha métodos arcaicos. Um atrito ocorreu em 1977, em uma partida válida pela Libertadores entre Cruzeiro e Boca Juniors. O Will Strick gostava de fazer graça para os torcedores. Tinha mania de agredir os jogadores. E quando ele entrou no gramado, ele veio para me bater. No meio do caminho, ele deve ter raciocinado que ia ficar feio nós brigarmos ali. E mudou sua intenção. Ele chegou em mim, me abraçou, me beijou e pediu para fazer o gol para ele. Eu soltei o pé e fiz o gol. Terminou o jogo, o nosso vestiário cheio de imprensa e eu estava no canto. Quando ele passou e na frente de todo mundo, ironicamente me agradeceu. Obrigado por você ter feito o gol para mim. Eu então retruquei e disse, rapaz, tu é muito cara de pau. Vê se eu vou fazer gol para você. Deixa de ser sem vergonha. Eu fiz o gol para o Cruzeiro, para mim e para os meus companheiros. Nunca iria fazer um gol para você. Você não merece não. Falei assim mesmo, na cara dele. Chegou no domingo, eu perdi o voo e tive de pegar outro e cheguei atrasado na concentração lá em Belém. Jogamos contra o Remo e perdemos de 4-0 e eu levei um passeio do ponto esquerda Júlio César, o Uri Geller. Então o Will Strick caiu e na sua última entrevista ele falou que quem o derrubou fui eu e que eu era maconheiro. O Joãozinho, que era alcoólatra, e o Raul também. Passou alguns anos e em 82 o Cruzeiro chamou ele de volta. Isto foi uma jogada da diretoria, porque sabiam que trazendo o Will Strick de volta, eu ia sair e eles poderiam me vender sem ficar mal com a torcida. O lateral é o 13º maior artilheiro da história do Cruzeiro, com 105 gols. É ainda o 16º que mais vestiu a camisa celeste, 411 apresentações. Em 1980, foi emprestado para o Grêmio, onde foi campeão gaúcho. Em 1981, voltou para o Cruzeiro, mas no ano seguinte foi negociado com o grande rival de Belo Horizonte, o Atlético Mineiro. Em 1983, recebeu pela 4ª e última vez o prêmio Bola de Prata da revista Placar. Atuou no Atlético Mineiro até 1986 e conquistou o Campeonato Mineiro mais 4 vezes. Ao todo, foram 274 jogos e 52 gols pelo Galo, em 410 jogos. Nelinho disputou as Copas do Mundo de 1974 na Alemanha, como reserva de Zé Maria, e de 1978 na Argentina, dessa vez como titular. Foi protagonista de um dos mais belos gols dessa competição, na decisão do 3º lugar, disputada contra a Itália na Copa do Mundo de 1978. Aos 19 minutos do segundo tempo, pela direita, chutou de 3 dedos. A bola, que parecia ir para fora, fez uma curva acentuada para a direita, indo parar no canto oposto do gol de Dinosov. Após o encerramento de sua carreira, Nelinho foi deputado estadual entre 1987 e 1990. Após cumprir o mandato, Nelinho não foi mais eleito. Depois, foi secretário adjunto estadual de esportes em Minas Gerais, além de rápida passagem como treinador do Cruzeiro. Trabalhou também de 2005 a 2008 como comentarista esportivo da Rede Globo e do Sport TV. Hoje é proprietário da Academia Wanda Bambirra, nome da mulher, em Belo Horizonte, Minas Gerais.